Você adora escrever um textão ou tá cheio de amigo que enche sua timeline das redes sociais de textão? Então a gente vai falar aqui hoje um pouco sobre o textão na visão da psicanálise. O que eles querem dizer com esse textão e por que o pessoal hoje adora escrever um textão. E antes de a gente começar, um disclaimer rapidinho para falar que o termo textão na verdade surgiu quando algumas minorias começaram através do textão, ou através da escrita, se manifestar contra seus agressores, contra os seus opressores. E não é disso que a gente vai falar aqui hoje. E eu estou fazendo isso só para a gente não ter textão sobre o vídeo de textão, tá? Eu vou falar aqui de 4 tipos de textão que na verdade não tem nada a ver com esse tipo de luta, que a gente não vai aqui querer desmerecer, mas uma outra perspectiva dos textões. E para isso eu elenquei 4 categorias, basicamente, que a gente pode olhar a maior parte dos textões. E a primeira categoria que eu elenquei aqui é o do super resiliente. É aquela pessoa que passa por muitas dificuldades, mas no fim das contas ela sofre muito, conta toda uma história de como ela sofreu, de como aconteceu algo realmente trágico, mas no final ela fala que tá tudo bem. E no final, às vezes, ela fala, mas tudo isso passou e hoje eu me aceito. A segunda categoria é o capitão humildade. É a pessoa que faz feitos incríveis e ela se doa pro outro, ela realmente ajuda o próximo e ela acaba o texto dizendo: mas com isso eu não quero nenhum biscoito, eu não quero aqui nenhum aplauso, eu não quero elogiar, eu só estou compartilhando esse caso, compartilhando essa história. Tem o terceiro caso, que é o rei da sofrência. Essa pessoa, ela realmente passou por maus bocados na vida dela, foi tudo muito difícil, mas ela conta que ela acorda de madrugada, o cachorro faz cocô na sala, e depois a mãe não sei o que, e o pai, e o irmão, ou seja, ela consegue fazer tudo isso assoviando, cantando, mas ela só está falando ali para realmente fazer um desabafo, não é para falar o quanto ela é foda em fazer esse monte de coisa e que ela segue com a vida. E ainda tem tempo para escrever um post desse no Instagram, no Facebook. Realmente é uma pessoa muito talentosa. E por último, a gente tem aquele que é o isentão da realidade. Essa pessoa, ela sempre conta como a vida realmente para ela é muito triste, porque ela vive em ciclos de repetição infinitos, onde sempre o mesmo tipo de coisa acontece, ou seja, ela sempre se coloca nos mesmos relacionamentos, ou por uma incrível coincidência, as coisas sempre se repetem na vida dela, e ela não consegue ver qual que é a participação dela nisso. Na verdade, sempre é um outro culpado em tudo isso que acontece na vida dela. E aqui resgatar um pouco de uma fala conhecida de Freud, que a pergunta é, né, dessa bagunça da qual você se queixa, qual que é a sua participação nisso? E por incrível que pareça, essa pessoa nunca consegue ver nenhuma participação dela, sempre a culpa do outro. Então, a ideia aqui é entender esses textões, o que está por trás desse monte de textão, porque as pessoas escrevem, adoram escrever esse monte de textão. Resgatando Freud de novo, Freud fala da cura pela fala, né? Então seria eu, através da fala, quando eu vou contar algum trauma que eu tenho, contar algum evento, algum infortúnio que aconteceu comigo, alguma ferida, nesse momento eu consigo me escutar, eu consigo reviver os sentimentos e nesse momento eu tenho a possibilidade de dar um novo significado. Então isso seria terapêutico. E isso também a gente pode dizer a mesma coisa da escrita. A escrita, quando estou colocando para fora, revivendo algo, poderia também ser terapêutico. Mas, para ser terapêutico, não necessariamente precisaria estar numa rede social. Então, a questão é, por que eu escrevo na rede social? E aí que a gente começa a entrar, então, um pouco mais no detalhe do que poderia estar por trás dessa escrita para que todos possam ver. E não só para mim, não só no caderno onde só eu vou ler e ter acesso. A primeira coisa, então, que a gente pode entender que pode estar ocorrendo com essas pessoas que escrevem isso, é a busca de um reconhecimento. Ou seja, seria também aquilo que a gente chama de viés da confirmação. Eu tenho um sofrimento, e eu não sei se esse sofrimento é válido, e a gente já tem um primeiro problema porque o sofrimento de cada um ele é individual, e só cada um sabe pelo que passa, mas as pessoas sempre gostam de buscar uma validação disso. Será que esse sofrimento que eu estou passando, ele faz sentido? Ele realmente é válido? E através de escrever um textão que as pessoas podem curtir ou comentar, eu consigo ter um viés de confirmação. Eu consigo uma validação, um reconhecimento alheio de que aquele meu sofrimento é válido. Esse é até um problema, porque a partir do momento que eu tenho essa validação externa de outros, vou me manter vou me manter nesse mesmo processo de sofrimento. O segundo ponto é eu ter a sensação de pertencimento, de pertencer ao grupo. Então, quanto mais pessoas vêm e curtem e compartilham e falam, olha, eu passo pela mesma coisa, eu sei o que você está dizendo, eu entendo isso, já aconteceu comigo, você começa a pertencer a um grupo de pessoas que passam pelo mesmo problema. Esse pertencimento, essa ideia de que a gente faz parte de um grupo com mais pessoas,
vai muito de encontro à nossa necessidade de socializar com os outros, porque somos seres sociais. O terceiro ponto é a gente de alguma maneira conseguir metrificar o quanto a gente é desejado pelo outro. Então é normal que no perfil neurótico das pessoas, todos nós, a maior parte de nós, a gente tente encontrar e se posicionar no lugar de desejo do outro. E através de curtidas, compartilhamentos e comentários, eu consigo exatamente agora medir muito claramente, pelo número de curtidas e visualizações, etc., o quanto eu estou conseguindo me colocar no lugar de desejo do outro. Isso, obviamente, traz uma sensação de recompensa e de que realmente estou fazendo a coisa certa. E por último, a ideia aqui é uma reflexão. Será que isso pode ser um pedido de socorro latente, na verdade? Então a pessoa escreve tudo aquilo e repetidas vezes e várias vezes, textos enormes, simplesmente com a ideia que no fundo, mesmo que ela não saiba, aquilo é um pedido inconsciente de socorro, um pedido latente. E para finalizar, eu quero deixar aqui claro que escrever textão não é terapia, não é terapia de maneira alguma. Na verdade, isso, como eu falei lá atrás, pode ser um problema que agrava ainda mais a situação do sujeito. Através do textão, ela consegue validar o seu lugar de sofrimento, ela consegue entender que ali está correto, ela recebe afetos, reconhecimentos, provisões narcísicas, e isso pode fazer com que ela fique e se permaneça mais ainda nesse ciclo, dessa repetição infinita, e dificulte, na verdade, o trabalho terapêutico. Terapia realmente é você fazer terapia com um psicólogo, psicanalista ou qualquer outra pessoa que de fato seja um terapeuta. Bons estudos e espero que isso tenha ajudado você a entender por que você escreve seus textões.